Amém, glória a Deus, paz do Senhor a todos, amém? Queria convidar você a abrir tua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 24. Sim, um texto bem conhecido. Lucas, capítulo 24. Pode colocar a corrigida fiel aí, Hugão, por favor. Eu vou aqui talvez ler alguma coisa na King James, mas pode deixar a corrigida fiel lá e acompanhar o mesmo verso aí. Belo cavanhaque, aliás. Lucas, capítulo 24, do verso 13 em diante. Sim, você conhece a história, eu conheço a história um pouquinho, mas nessa noite eu não posso sair disso, não dá para seguir para outro caminho, né? Como você já ouviu sobre ressurreição aqui, é isso que eu creio, é nisso que eu creio, é nisso que eu caminho, e glória a Deus por isso, porque Ele ressuscitou, amém? Aleluia. Está feliz aí porque Ele ressuscitou? Tem gente que não está, mas vai ficar feliz ainda, em nome de Jesus. Vai ficar feliz, em nome de Jesus. Talvez a gente às vezes não está muito feliz por causa da ressurreição de Jesus, porque talvez a gente esteja na transição ainda, ou não entendeu ainda, ou não caiu a ficha, né? Como você acompanhou a semana passada, aquela tragédia que aconteceu lá no sul, de um cara que invadiu lá e matou crianças. E aí você talvez viu um pai de uma criança que morreu, chorando, coração arrebentado, e ele dizendo assim: não, eu perdoo o cara que fez isso. Alguém viu isso? Todo mundo viu isso? E aí alguns irmãos, algumas pessoas, alguns crentes, disseram assim: não, ele falou aquilo porque a ficha dele não caiu ainda. Ele está em êxtase. Ele falou aquilo que perdoa porque ele não caiu a ficha dele ainda. Não, irmão, a ficha dele caiu faz tempo. Há muito tempo a ficha dele caiu, ele não estava em êxtase, ele estava na glória, ele estava com uma certeza da ressurreição, que eu tenho que ter e você tem que ter. Tá? Isso é uma certeza da ressurreição. É uma certeza de que Jesus ressuscitou. Porque Ele cumpriu a Páscoa para nós. Então a Páscoa hoje, olha para mim aqui. Vamos começar logo já, né, de maneira bem... Não era essa, mas vai nessa. Todas as vezes que eu, dentro da minha casa, dou um ovo de Páscoa para o meu filho, está olhando bem para mim aqui? Está me ouvindo bem? Porque o som aqui está ruim em cima. Mas está me ouvindo bem aí? Está conseguindo ouvir? Todas as vezes que eu, Marcos, compro um ovo de Páscoa e levo para o meu filho na minha casa, eu estou abrindo a minha casa para que o espírito demoníaco do diabo, de promiscuidade, prostituição, tudo que envolve a área sexual do diabo, entre na minha casa e toque no meu filho. Porque a Páscoa que a Igreja Católica Romana Apostólica estabeleceu, Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu, é a Páscoa que foi um acordo feito com o mundo das trevas, e infelizmente eles introduziram o coelho como um símbolo da Páscoa. Por que um coelho? Porque um coelho é o símbolo da fertilidade, da sexualidade, do amor perfeito, e tinha um demônio por trás disso, um espírito por trás disso, tinha um ídolo por trás disso, que é Astarote, deus da fertilidade, do sexo perfeito. Tudo mentira, tudo enganação. Quando eu troco o cordeiro da Páscoa pelo coelho, que foi a intenção do diabo, eu estou estou rejeitando a Páscoa verdadeira, que é o cordeiro. E estou colocando um coelho para ser o senhor da Páscoa da minha casa. Então, a Páscoa, irmão, cai nessa não, essa Páscoa mentirosa aí. Não é só, não ligo não.
Então eu vi umas coisas que a gente tenta evitar e briga para evitar, e declara e continua declarando. Algumas coisas fogem ao nosso, né, naquela hora ali, fugiu, você não está perto, mas creia nisso, a Páscoa nossa é o Cordeiro de Deus, perfeito, sem pecado, sem mancha, sem nada, sem defeito, que foi na cruz, entregou a própria vida, morreu, ficou do meio-dia às 3 da tarde numa cruz pendurado, morreu, entregou o seu espírito ao Pai e disse, está consumado. O seu corpo foi colocado numa sepultura, passou o sábado lá. Mas no domingo de manhã, ele ressuscitou. Porque ele disse que faria isso. Ele disse que faria. Essa é a nossa fé. Jesus nasceu numa manjedoura, obra milagrosa de Deus, maravilhosa obra. Ele nasceu, amém? Na manjedoura, lá em Belém. Ele cresceu e ele morreu na cruz. Tudo isso é maravilhoso. Ele nasceu de maneira maravilhosa. Ele viveu como Deus e como homem, de maneira maravilhosa aqui na terra. Ele foi fiel, ele veio com um propósito. Ele foi maravilhoso, santo, tudo isso. Mas ele morreu na cruz por nossos pecados, pelos teus pecados, pelos meus pecados, como um cordeiro imolado. Glória a Deus por isso. Mas se não tivesse ressurreição, seria uma obra incompleta. Mas a obra de Jesus que ele fez na cruz, ela é completa, ela é absoluta, aleluia. Ela é total, ela é plena. Ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, aleluia. Ele está vivo e nós precisamos crer nisso. A cada dia, a cada instante da nossa vida, nas lutas, nas tribulações, nos sofrimentos, precisamos crer, olhar e ver que ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. E por isso nós podemos crer amanhã. Podemos continuar. Podemos acreditar, ter esperança, irmão. Por quê? Porque quando você abre o capítulo 24, do verso 1 até o verso 12, você vê que as mulheres vão para o túmulo procurar Jesus, levar produtos para embalsamar o corpo morto dele, para levar especiarias, para perfumar o corpo morto dele. E elas têm uma questão, quem vai mover a pedra que é pesada, está selada? Irmão, colocaram o corpo dentro de um túmulo, rolaram uma pedra pesada, selaram ela, né? Os religiosos, os fariseus, tinham medo de que alguém, porque Jesus falou, eu vou morrer, Jesus falou, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí quando ele morre, os líderes religiosos procuram lá o Pilato e falam, ó, é o seguinte, tem que colocar guarda lá na porta, tem que selar. O selo, a pedra foi colocada no túmulo, que era de um homem discípulo de Jesus, José de Arimateia, coloca o corpo lá dentro, põe uma pedra pesada, pesadíssima, né? Lá 6, 8 pessoas, homens, para poder rolar uma pedra daquela, e aí, só que Roma vai lá e põe um selo, lacra a pedra, para que ela não fosse removida, e além do lacre, manda lá soldados romanos para guardar. Por quê? Porque tinham medo dos sacerdotes. Ó, ele falou que vai ressuscitar, então põe em guarda lá, para que não venha ninguém e roube lá o corpo, e fala que ele ressuscitou, e tinha todo... Imagina, Jesus venceu a morte. De novo, Jesus venceu a morte. Jesus venceu o selo de Roma. Ele venceu os guardas de Roma. Porque ele sai do túmulo sem abrir a porta. Aleluia. A pedra foi rolada para que as mulheres fossem lá e vissem a pedra rolada. Mas se eu rolar a pedra para ele sair pela porta. Não, ele saiu com pedra fechada. Aleluia. Com túmulo fechado. Ele ressuscitou e saiu. Aleluia. Assim como ele entrou no cenáculo com as portas fechadas. Aleluia. Ele atravessou e entrou e sentou no meio e falou, paz seja convosco. Uhul. Aleluia. Estou aqui, aleluia. Imagina os discípulos, tomaram um sustão, estavam lá com medo, imagina. Irmão, ele ressuscitou, ele venceu tudo isso, tá?
Ele está vivo, eu preciso crer nisso, você precisa crer nisso. Eu só consigo andar, eu só consigo acordar de manhã, sair da cama, com a certeza, com a convicção de que Ele ressuscitou, aleluia, de que Ele morreu, perdoou meus pecados, fez o sacrifício eterno por minha vida, mas ressuscitou, aleluia. E é por isso que eu acordo, por isso que eu estou aqui nessa noite, por isso que eu continuo caminhando, por isso que eu tenho esperança, porque o capítulo 12 fala isso, de mulheres que foram lá levar especiarias para o seu corpo morto. E chegaram lá e viram a pedra removida, viram anjos. Aí tinha uma mensagem, vai lá e fala para os apóstolos, que ele ressuscitou, não está mais aqui. Aí elas correm lá, e elas contam para os apóstolos reunidos, ele ressuscitou, não está mais lá. Tinham lá anjos, falaram conosco, essa é a mensagem, ele ressuscitou. Aí o Pedro, Lucas vai falar sobre isso, o Pedro vai lá no túmulo. E chega no túmulo, ele olha e vê o túmulo vazio, e não acredita. Aí o texto aí, Lucas capítulo 24, verso 12. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis postos sós. E retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Mas não acreditou. Sabe, ela foi lá, olhou, beleza, e voltou. Quando chega lá os apóstolos, dizem, tinha uma história lá, mas não dá para acreditar muito. E fica lá no cenáculo preso, trancado, com medo. Está lá. E aí, a gente fala de Tomé, que Tomé não acreditou, né? Não estava lá. Só que Pedro também não botou muita fé. Ele viu, mas não colocou muita fé. Porque é um sentimento, irmãos, muito sério isso, de não crer na ressurreição de Cristo. As mulheres falaram, contaram, mas elas não tinham a convicção, não viram ainda. Nessa primeira mensagem, elas não viram ainda. Elas viram anjos. Pedro viu os lençóis lá abandonados, viu o túmulo vazio, mas não viu ele. Mas ele já havia ressuscitado. E quando eu não tenho certeza disso, a minha vida vira uma coisa horrorosa. É medo de tudo, apreensão, é raiva de tudo, é ira de tudo, é abandono, eu vou desistir, eu não quero mais, não deu certo, eu não consegui. Não, eu não quero fazer isso, eu não quero seguir, eu não tenho força para continuar, eu não posso, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Essa é uma vida, irmão, de gente que não tem ressurreição no coração. Quando crê na ressurreição e encarna isso dentro de nós, então a gente consegue lutar, consegue guerrear, consegue continuar, consegue avançar. Agora, quando eu não creio na ressurreição ainda, isso para mim é uma... Então aí vira, eu tenho medo, eu me escondo, olha, eu não boto fé nisso, tem uma mensagem legal, mas não me convenceu, e a gente vai levando essa vida. Agora, quando eu creio na ressurreição, quando eu tenho uma experiência da ressurreição, a coisa muda, irmão. Aí eu volto, aí eu me levanto, aí as escamas caem dos olhos, aí a tristeza vai embora, aí a desesperança dá lugar à esperança, real, genuína, verdadeira, que é o próprio Cristo. Então o texto de Lucas 24, verso 13, vamos ler do verso 13 ao 15 aí primeiro. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Bom, o verso 13 diz que no mesmo dia, que dia é esse? O domingo da ressurreição. O domingo da ressurreição era o dia que Jesus falou, no terceiro dia, eu vou ressuscitar. E no dia que era para eles crerem e se alegrarem, e ficarem firmes, e acreditarem na palavra que o Senhor Jesus deu para eles, era um dia para ficar posicionado, era um dia para ficar ali de prontidão, era um dia para estar ali orando, adorando, era um dia para estar ali acreditando na palavra que Jesus liberou para eles. Mas não, esse dia que era um dia de ressurreição, para eles começou como um dia de desistência, de vou embora, de virar as costas, de abandonar. Mas não era isso que Deus tem para eles, não era isso que Jesus tinha para eles, nem o que tem para mim e para você. E aí fala que eles foram no caminho, repare, é muito sério isso, por quê? Porque eram discípulos de Jesus. Aqui, os historiadores dizem que esses 2 discípulos, um era Lucas, que escreveu Atos, que escreveu o próprio livro de Lucas, e o outro é Cleopas, que era parente de Lucas, e eram discípulos de Jesus.
que andaram com Jesus, viram tudo, ouviram tudo, mas no dia da sua morte e sepultamento, desistiram. Saem de Jerusalém, saem dali do convívio dos apóstolos, saem ali daquele momento, daquela congregação, saem ali daquela igreja, né? E desistem. Falam, não deu certo, falhou. E a Bíblia diz que eles iam conversando entre si, sabe, debatendo. Tinha hora que discutiam entre eles, os dois no caminho de Emaús, onde a aldeia deles, voltando para casa. Abandonou, vamos deixar esse negócio, vamos lá, vou voltar a fazer o que eu fazia. Não deu certo, morreu. Eu vi a cruz e eu vi o túmulo. Hoje é o dia da promessa, mas esqueceram disso. Ignoraram o dia da promessa. E aí desistiram, voltaram para Emaús. E no caminho discutindo, iam discutindo entre si. Irmão, quando eu perco os olhos, quando o meu coração, seca para a ressurreição de Cristo, eu vou andar por um caminho que eu vou encontrar pessoas com a mesma questão que eu. E nós vamos falar, e não vai ter resposta. Eu não vou completar a pessoa, e a pessoa não vai me completar. Eu não vou resolver as questões dela, e nem ela as minhas. Por quê? Porque eu perdi o momento da ressurreição. Meu coração não está focado mais na promessa da ressurreição. Então eu vou perguntando e respondendo. Mas eu não me alimento do que eu não sou alimentado do que eu recebo, e nem dou resposta para ninguém. Por quê? Porque eu perdi a visão, eu perdi o sentimento, eu perdi a promessa da ressurreição, irmão. Eu estou abandonando, eu estou saindo fora. Quantas pessoas, eu já falei, eu vou falar de novo, eu gosto de falar isso, porque é uma realidade. Eu, pelo menos, estou vivendo isso no dia a dia da igreja. A gente vê pessoas que Deus começa um processo na vida delas. É incrível. Deus começou um processo na vida da pessoa. O diabo abre uma porta de convite para a pessoa entra nela e vaza. Não, eu tenho que, a firma mandou eu para outro lugar, eu vou embora, eu não sei o que e tal. Cadê? Deus começou o processo. Nem completa o processo. Não, por quê? Porque às vezes perde no coração a certeza, a convicção da ressurreição de Cristo. Com a obra completa. Fica firme. Fica na promessa de Jesus. Deixa Ele fazer na sua vida. Que eu deixe Ele fazer na minha vida. Então, cuidado no teu caminho com quem você está caminhando. E qual é a direção que você está caminhando e com quem está caminhando. Se é gente que também abandonou, irmão, esquece. Não vai te ajudar em nada e só vai te levar para Emaús, que é um lugar de desesperança, de murmuração, de reclamação, de decepção, de frustração. Sai desse caminho. Aí eu sei que talvez é chato, você não gosta, mas toca alguém aí e diz assim, se o teu caminho é Emaús, sai desse caminho. Não é esse caminho que Deus tem para você. Não é mesmo esse caminho. Aonde alguém te fala, não te preenche. E você fala, não preenche ninguém. Ninguém se ajuda. É um caminho de frustração, irmão. Não é isso que Deus tem para você. Encostou alguém do seu lado, que você percebe que está caminhando para Emaús, olha para mim aqui. Vaza dele. Vaza dela. Como diz aquele funk cristão, que alguns aqui, chuta que é laço. Aleluia. Chuta que é laço, irmão. Vai na minha que é laço. Fica firme na promessa da ressurreição. Aleluia. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Irmão, fechados porque estavam tristes, decepcionados, aceitaram a crucificação e aceitaram o sepulcro, mas não encarnaram a promessa da ressurreição. Quando eu não encarno em mim a promessa da ressurreição, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, quando eu não encarno isso dentro de mim, quando eu não ponho isso dentro de mim, quando eu, não trago para dentro de mim e vivo a cada dia meu isso, os meus olhos se fecham. Vem como escama. Paulo achava que servia a Deus, perseguindo a igreja. Ele tinha escamas nos olhos. Aqui são dois que são discípulos de Jesus, com escamas nos olhos. Olhos fechados, para reconhecerem que Cristo encostou. O Cristo agora ressuscitado,
encostou no caminho com eles. Não conseguiram ver, não conseguiram, aliás, viram, mas não enxergaram que era Jesus. Por quê? Estavam tapados, olhos fechados, escamas de frustração de quem está no caminho de Emaús. Quando eu estou no caminho de Emaús, é assim, irmão, olhos tapados, está tudo ruim, está tudo errado, Deus vazou, não tem mais, acabou. Não, irmão, isso é escama dos meus olhos. Mas elas vão cair nessa noite, em nome de Jesus. Se tem alguém aí com escama nos olhos, vão cair nessa noite, em nome de Jesus. Você vai ver que não vale a pena o caminho de Emaús. E você vai ver o quão perto de você Jesus está. Sabe, eu pensando aqui por um instante, às vezes a gente fala assim, eu estou com saudade de Jesus. É estranho, porque só tem saudade de alguém que não está perto, que não tem comunhão, não é? Você morre de saudade da Lanúcia? É que você cumpre turnos mais diferentes, né? A Fernanda trabalha com o De Paula. Você sente muito saudade do De Paula? Você ama muito o De Paula, mas não sente saudade do De Paula, né? Está lá sempre com ele, trabalha com ele, casada com ele, né? Então, eu sinto saudade quando eu não tenho contato, quando eu não estou junto, quando eu não falo, quando eu não ouço. Aí dá saudade, não dá? Estou certo ou estou errado? Não sei quem fala isso, mas eu já ouvi em algum lugar. Então eles tinham escamas nos olhos. Verso 17. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Que palavras são essas que vocês estão trocando? Irmão, eu estou dentro da casa do Senhor. Eu creio num Cristo ressurreto. Eu venho aqui para adorar o Senhor que está vivo e que reina, e que é glorioso, e que é Senhor da minha vida. Eu estou aqui, eu caminho, eu acordo, eu vivo o meu dia, você vive o teu dia. Você tem um lar, e no teu lar, e está lá, você liga a televisão, você coloca um louvor, põe uma pregação, você pega teu celular, você põe uma mensagem, você põe lá a Bíblia para ler no teu celular, você ouve louvor no teu celular, você luta por isso, porque você crê, que Ele está vivo, aleluia. Aqui Jesus encosta neles e dá uma repreensão, aqui é uma bronca, aqui palavras, não é assim, olha, eu me interessei pelo assunto de vocês. Ele se interessou porque ele chegou lá para resolver a tristeza deles, porque eram palavras de tristeza, de derrota, eram palavras do tipo assim, olha, nós acreditamos e não deu certo, eu me envolvi e me frustrei, olha, eu acreditei, eu deixei tudo, eu deixei minha casa, deixei Emaús, 11 quilômetros, eu deixei minha casa, eu deixei minhas coisas. Pedro pescava, Levi, Mateus, ele cobrava impostos. Tantos homens e mulheres que tinham muitas coisas e vieram para Jesus, caminharam com Jesus, ele morre na cruz. Então talvez possa ser um sentimento que invada nosso coração. Não, eu deixei tudo que eu tinha, afinal eu tinha muitas coisas, eu deixei lá a panela de cebola, dos pepinos, eu deixei lá os melões do Egito, eu deixei lá as carnes do Egito para seguir a Jesus, e ele morreu, eu vou voltar. Não valeu a pena eu deixar. Não valeu a pena eu deixar meu trabalho por ter fé em Jesus, não valeu a pena eu deixar os meus amigos por amor a Jesus. Ei, é o sentimento deles. Por quê? Porque eles estão num dia que era para crer na ressurreição, mas eles estavam crendo só na cruz que eles viram, e no sepulcro que eles tinham visto, com uma pedra fechada. E eles vazaram, eles saíram da posição, sem ver a promessa que Jesus tinha feito se cumprir. E pior, não creram nela. Aí está caminhando palavras, está caminhando palavra de frustração. Aí encosta, olha, isso aqui não está bom, eu não gostei daquilo, não gosto. Não, desculpe, eu já passei por isso, às vezes eu vejo pessoas vivendo isso. Eu já passei por isso lá atrás, muito tempo, muito. Mas eu sei que era um tempo que eu tinha perdido meu coração, esse sentimento de certeza da ressurreição de Cristo. Que Ele morreu por mim. Que Ele derramou o sangue por mim, perdoou todos os meus pecados. E melhor do que isso, ressuscitou. E está vivo. Quando eu perco isso, quando eu abandono essa obra completa de Jesus, então eu vou caminhando. Aí ele encosta
palavras são essas que vocês vão conversando pelo caminho aí? É o que o Senhor me pergunta hoje, aqui nesse altar, aqui em cima. Quais são as palavras que eu tenho falado na minha caminhada? No meu dia a dia? Quando eu encosto em alguém, quais são as palavras que saem da minha boca? De ressurreição? Ou só de crucificação? As palavras que estavam na boca deles eram só de crucificação. A de ressurreição não tinha nenhuma. Mas havia uma promessa que o próprio Jesus tinha feito para eles. Então não precisa responder, mas eu te pergunto, como eu pergunto para mim, como Deus perguntou para mim, quais são as palavras que vocês vão falando enquanto vão pelo caminho? As pessoas que encostam, que andam com você, ouvem palavras de crucificação ou de ressurreição? O texto continua. Verso 18, 19 e 20. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem e profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Deixa aí, por favor, no 19 mesmo. Quais? As que dizem respeito a Jesus. Não, eles vão contar para Jesus, ressuscitado, sobre o Jesus que viveu como homem. Viveu 100%, eles vão relatar para Jesus, ressuscitado, aleluia, sobre o Jesus que viveu 100% como homem. Então, o Jesus que está com eles agora, ressuscitado, não é mais esse Jesus nazareno. Não, agora ele é o Jesus glorificado, 100% divino, aleluia, ressuscitado, que venceu a morte, aleluia. Não tem mais nada a ver com Nazaré. Ainda que nós oramos, e eu oro, às vezes em nome de Jesus, o Nazareno, mas nesse momento aqui, ele é o Jesus ressuscitado, glorificado, o que venceu a morte. Aí, eles vão dizer que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Poderoso, irmão, poderoso em obras. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Agora ele não tem só poder sobre esse... Não, ele tem todo o poder. Porque agora ele morreu na cruz, ele tomou as chaves da morte, do inferno, na mão do diabo na cruz, triunfou sobre o diabo, venceu a morte da sepultura, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Ele não é mais o... Ele diz, quando ele ressuscitou, ele fala, olha, eis que eu tenho todo o poder nos céus e na terra. E eu dou para a igreja, para vocês, para a igreja. Eu tenho todo o poder agora. Não é só um homem poderoso de palavras e de obras. Não, ele é o verbo. Não é só que ele tem palavra, não. Agora ele é o verbo de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, ele estava lá, como verbo de Deus. Irmão, isso, mas as palavras desses homens são palavras de que, olha, passado, foi, tinha uma promessa, parecia legal, olha, eu tinha tanta expectativa, olha, eu acreditei, olha, eu até me envolvi, senti um entusiasmo, senti um calafrio, o cabelo aqui do pescoço deu uma arrepiadinha, e foi, mas passou tudo, acabou. Porque a cruz pegou ele e a sepultura engoliu ele. Está lá. Então, passado. Irmão, Jesus não é passado na sua vida, aleluia. Ainda que ele operou maravilhas lá atrás na sua vida, na minha vida, ele continua operando hoje. Ele continua operando hoje. Ele opera maravilhas agora. Eu estou aqui porque ele está ressuscitado e eu creio que ele pode agora operar maravilhas na minha vida. Maravilhas na sua vida. Aleluia. Verso 20. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Continua aí. Verso 21.
E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não o viram. E ele, verso 24, está falando de Pedro que foi lá, as mulheres viram os anjos, ouviram os anjos, voltaram, anunciaram, Pedro foi lá, olhou e não viram nada. O que eles queriam ver? Um corpo morto? A pedra ainda fechando o sepulcro? Não tinha nada para ver lá, porque ele não estava mais lá. Ele tinha saído de lá, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou. Ele está vivo. Se ele falou que não estaria no túmulo, por que vocês foram procurar ele no túmulo? Ele está vivo. Os anjos disseram, vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Vou falar de novo, os anjos disseram para as mulheres, por que vocês estão procurando entre os mortos, no cemitério, aquele que vive? Por que eu, às vezes, vou procurar entre os mortos aquele que está vivo? A minha esperança está viva. O Cristo que eu creio está vivo. O Cristo que você crê, que você confessa, Ele está vivo. Ele reina, Ele tem todo o poder, a obra dele foi completa a favor da sua vida. Você pode crer nele hoje. Você pode entregar a tua história para Ele hoje. Você pode confiar nele hoje. Qual é a tua luta hoje, a tua dificuldade, o teu sofrimento hoje? Qual é hoje a tua angústia, a tua batalha, a tua guerra? Irmão, hoje é o lugar de você vir mesmo e entregar para Ele, crendo que Ele está vivo, crendo que não há mais intermediário, ainda que nós temos pastores e oramos e ajudamos em oração, mas o caminho ao Pai está aberto, porque Jesus completou toda a sua obra, morrendo e ressuscitando. E você pode se achegar a Deus através do novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. E você ora hoje não em nome de um Jesus morto, crucificado, não, mas um Jesus que morreu, mas ressuscitou, aleluia, que é glorioso. Aí o texto continua. Verso 25. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Irmão, cada dia que eu entro aqui nesse lugar, eu vejo que tem profetas de Deus falando comigo, Deus usando para falar comigo, para eu acreditar, para eu não ser tardo de coração, para eu não ficar demorando para acreditar. Por que você demora para acreditar? Por que você demora para abandonar aquilo que já tinha que ter abandonado? Por que você demora em pegar, em agarrar aquilo que faz tempo que Deus está dizendo, agarra isso aí, isso é meu para você? Por que eu tardo em acreditar nas palavras dos profetas? Se a Bíblia diz, credes nos teus profetas, e você vai prosperar, cara. Irmão, procure os profetas que o Senhor colocou sobre a tua vida, mas procure crendo que a palavra que está na boca deles é o Senhor que colocou, e você vai ser bem sucedido, abençoado, vai ter uma direção de Deus para a sua vida, aleluia. Mas é Jesus, não sou eu, tá? Ele está dizendo, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Os profetas falaram de mim, que isso ia acontecer, que ia ser desse jeito. Vocês têm o texto, vocês têm a palavra. Por que vocês deixam o coração ficar tardo, sabe? Ele demora, ele enrola para crer, ele não... É para crer. Tudo que os profetas disseram, irmão, pelo amor de Deus, se você é de Jesus, já aceitou Jesus, congrega numa igreja, tem pastores, tem irmãos, não é todo mundo, mas tem irmãos sérios na casa do Senhor, tem líderes sérios,
profetas que Ele colocou para falar com a minha vida, para eu crer naquela palavra e viver ela, porque é Deus que está falando comigo, através dos seus profetas. Então fique aí e receba quando você perceber que é um profeta de Deus falando na sua vida, aleluia. Não ignore, não feche o coração, não fique incrédulo, não, creia, tome posse, agarre aí em nome de Jesus. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Põe a King James, por favor, nesse verso 26. Verso 26. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Antes da glória, tem sofrimento. Ele está dizendo, antes do Cristo entrar na sua glória, ele padeceu, ele sofreu. Então, a glória que eu tanto busco, antes dela tem o sofrimento, tem esse padecer aí. E Cristo cumpriu isso, sofreu por nós, mas entrou na glória dele, aleluia. Então, creia nisso, verso 27. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Imagina. Tem alguém aqui que gosta de teologia? Eu gosto muito de teologia, muito, muito, muito. Um dia ainda vou estudar direito como tem que estudar, mas eu gosto muito de teologia. Esses caras aqui tiveram... Ninguém gosta aqui de teologia? Pelo amor de Deus. Tá bom, tem dois, tá bom. Ó, imagina 11 quilômetros com Jesus, andando com Jesus. E Jesus explicando desde Gênesis, a profecia de Gênesis 3,15. Imagina Jesus te explicando no teu ouvido ali, andando com você, te explicando sobre Isaías, sobre Jeremias, sobre os profetas maiores, menores, explicando sobre todos os profetas, os salmos, provérbios. Você imagina uma aula dessa, um ensino desse, aleluia. Isso é maravilhoso, não é? Isso deve ter sido uma experiência maravilhosa. Mas ainda não resolveu tudo na vida deles. Aí o texto continua, 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Fez como quem ia continuar. Fez como, né? Quem ia, vou, mas não quero ir. Só vou se vocês não mostrarem vontade para eu ficar. Se mostrar um pouquinho de vontade, eu fico. Aleluia. Glória a Deus. Verso 29. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. Aleluia. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Neste mesmo instante, se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Explicaram a Escritura, falou com eles. O coração deles até ardeu na caminhada, de novo, sentiram. Tudo isso faz parte dos processos de Jesus na vida deles. E é maravilhoso o que Jesus faz. Mas ao entrar na casa, ao sentar na mesa, que é o símbolo maior de comunhão, e eu sei que você talvez sonha com isso, talvez na tua casa, eu às vezes não consigo, muitas vezes eu não consigo fazer isso. Quem sabe um dia eu vou ser visitado com uma graça tremenda e vou conseguir fazer isso na minha casa. Não consegui ainda. Mas essa mesa aqui, ela é maravilhosa. É a comunhão, é o símbolo maior de comunhão. Onde está Jesus com esses dois, que pensaram em desistir, estavam no caminho de desistência. E Jesus pega o pão ali, senta com eles na mesa.
e parte o pão. Nessa hora que Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. Eles reconhecem que era Jesus. Aí o texto continua. 32. E questionaram-se entre si: porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Verso 32, volta no 32, por favor. E aí, Jesus parte o pão e desaparece. Ficam só os dois falam entre eles ali. Olha, na caminhada, ele primeiro encostou em nós, mas não resolveu nosso problema. Depois ele explicou as Escrituras, só queimou o coração. Começou a arder de novo aqui dentro, começou a queimar de novo aqui dentro. Mas não abriu os olhos e não resolveu o problema deles ainda. Mas quando Jesus vai para a mesa e parte o pão, aí os olhos são abertos. Porque, irmão, não adianta ficar só numa leitura. O Jô Soares leu a Bíblia dezenas de vezes. Ele falou muitas vezes: eu conheço a Bíblia de capa a capa. Mas nunca se converteu a Jesus. Muitas pessoas que você conhece, conhecem a Bíblia de capa a capa. O diabo citou a Bíblia para Jesus muitas vezes, né, na tentação do deserto, e ele conhece a Bíblia de capa a capa. Você vê vídeos de pessoas na internet, alcoolizados, drogados, arrebentados no meio da rua, e citam versículos e versículos da Bíblia. Conhecem a palavra, mas não têm os seus olhos abertos. Estão os olhos fechados, com o coração deixou de queimar. Perderam a ressurreição de vista. E só conhecem o livro. Então, Jesus falou do livro, explicou os profetas, queimou o coração, mas só na hora da comunhão da mesa, com ele ali, no partir do pão. E para você, e para mim, qual é o valor que você dá e que eu dou para a ceia do Senhor que nós servimos aqui? Você acha que a ceia do Senhor ainda é brincadeira? Você acha que a ceia do Senhor ainda é uma opção para você? Hoje eu tomo, amanhã não. Eu não estou bem. Não está bem, prefere ficar com o pecado e não tomar ceia. É incrível isso. Eu acho incrível isso. Jesus, não é os diáconos, não é o pastor. Jesus prepara uma mesa para mim todo mês aqui. Para eu comer do corpo e tomar do vinho, do suco. Tomar um suco de uva. E eu olho e desprezo a mesa do Senhor. Não, eu pequei. Então não vou ceiar, não. Eu prefiro ficar com o pecado do que tomar a ceia do Senhor. Na tua casa tem uma mesa de comunhão proposta para você e para mim na minha casa. Onde Ele me convida a estar com Ele. A maneira que eu tenho de não sentir saudade de Jesus é tendo comunhão com Ele. Estando com Ele. Sentando com Ele, deitando com Ele, sei lá, ajoelhando com Ele. Eu não sei como você ora. Eu não sei como é o teu tempo de comunhão com Ele, de mesa com Ele. Mas você precisa ter isso, é porque lá Ele vai se revelar para você. Lá Ele se revela, lá Ele tira as escamas dos meus olhos. Lá Ele faz com que o meu coração não só se aqueça, mas ó o resultado da mesa. Não é só que os olhos caíram, isso foi uma primeira etapa de comunhão com Jesus na mesa. A primeira etapa do Jesus ressuscitado, aleluia. É o primeiro resultado, né? Não nos queimava, verso 33. Por favor, Hugo. Nesse mesmo instante, se lhes abriram os olhos, no mesmo instante da mesa, do partir do pão, da comunhão da mesa. Primeira coisa, se abriram os olhos. Que os meus olhos sejam assim, que os teus olhos sejam assim. Abertos por causa da comunhão que você tem com Jesus. Sabe por que tem pessoas com os olhos fechados, tristes, ainda amargurados? Porque perderam a comunhão com Jesus. Aí, irmão, anda com os olhos fechados. Não estão vendo aquilo que Deus tem para você. Não estão vendo aquilo que Deus tem para elas. Para você não, você tem os olhos abertos, você é uma bênção, aleluia. Você tem comunhão com Jesus, então os teus olhos não estão fechados, a tristeza não fechou os teus olhos, a frustração
não conseguiu fechar os teus olhos, porque você tem comunhão com Jesus, sabe? O sofrimento não conseguiu tirar a ressurreição do teu coração, porque você crê na promessa dele, aleluia. Então a cruz e a sepultura não tiraram a tua fé, porque você viu a cruz, olhou para a sepultura, mas sabe, crê na ressurreição, aleluia. Você pode continuar firme. Então, os olhos foram abertos por causa da comunhão deles na mesa com Jesus. Os olhos foram abertos. E o reconheceram. Aleluia. Bom, tem gente que perdeu, que não vê mais Jesus na sua vida, do seu lado. Que a oração dele, a oração dela é só: Jesus me esqueceu. Ele não anda mais comigo. Ah, eu lembro daquele tempo em que eu tinha experiências com ele. Não, ele está próximo de você. Ele é o teu Senhor. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele caminha com você. Eles reconheceram novamente Jesus. Que você reconheça novamente Jesus perto de você. Dentro da sua casa. A tua casa lá, talvez tenha muito barulho, muita coisa esquisita acontecendo, porque nós, muitas vezes, deixamos de reconhecer Jesus. Não estamos vendo mais Ele. Hoje é noite de mudar isso na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Que os teus olhos se abrem e você reconheça Ele de novo, nessa noite aqui nesse lugar. 32. E questionaram-se entre si, porventura não nos queimava o coração, quando Ele, durante nossa jornada, nos falava, quando nos explicava: irmão, teu coração, isso faz parte do processo de Jesus. Começar a queimar o coração, como Deus fez com Jeremias, capítulo 20, verso 9, ele diz: eu queria parar. Eu não queria mais ser profeta. Ser profeta é duro, é pesado. Tomei tapa na cara, fui preso, fui pro buraco, as pessoas me abandonaram, fizeram isso, fizeram aquilo, eu não quero mais ser profeta. Senhor, eu quero pegar a capa de profeta e pendurar. Quero viver minha vida normal, outras coisas. O profeta chega. Mas Jeremias diz no verso: quando eu tentei parar de falar, aqui dentro queimava. Sabe que eu tenho saudade dele? Porque eu não estou vivendo aquilo que ele mandou eu viver. Estou vivendo um monte de coisa, menos o que ele mandou eu viver. Não tenho mais comunhão com ele. Aí, irmão, tudo está ruim. Tudo está errado. Nada tem gosto, nada tem alegria. A unção acabou. Seca. E o coração fica frio. Mas eu vejo Jesus se aproximando de corações aqui, de pessoas aqui. E aquecendo de novo, em nome de Jesus. E vai voltar a queimar de novo, em nome de Jesus. E você vai estar queimando tanto aqui que você vai pôr para fora, vai cantar, vai pregar, vai orar, vai fazer tudo aquilo que Ele mandou você fazer, deu talento para você fazer, deu dons para você fazer. E aí, são coisas que acontecem nessa caminhada quando Jesus encosta e vai nos trazendo de volta para a ressurreição. 33. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, aleluia. Irmão, quando a comunhão volta com Jesus e a certeza, essa certeza, sabe, eu abandono a cruz, sabe, ele pregado, eu abandono a visão só do sepulcro, e quando eu retomo no meu coração a verdade, a revelação, o mistério, sei lá que palavra você quer dar da ressurreição de Cristo, porque Ele aproxima e começa a trabalhar para que eu creia e veja e contemple o poder da ressurreição dEle.
levantando-se. Na mesma hora. Está esperando o quê para se levantar? E para retornar para Jerusalém? Está esperando o quê? O que eu estou esperando para me levantar diante daquilo que Ele tem feito na minha vida, falado comigo, esquentado meu coração? Estou esperando o quê para me levantar? Olha, na mesma, levantando-se. Quando a ressurreição vai me tomando de novo, eu me levanto, irmão. Não fico prostrado, sentado, sabe, ali, acostumado. Não, eu me levanto. E retornaram para Jerusalém. Por quê? Porque tinha uma igreja lá. O corpo de Cristo estava lá. A igreja que Jesus profetizou estava lá em Jerusalém. Estava lá, cheia de medo, tribulação, de aperto, passando por crises também, por causa da ressurreição, né? Estava lá, mas estava lá. Não dá para ficar na minha casa. Não dá para ficar me remoendo. Não, eu tenho que me levantar e ir para Jerusalém. Voltar para o corpo. Porque membros longe do corpo, eles morrem, eles secam. Um galho fora da estrutura da árvore, ele seca. E aí, na mesma hora, queimou, os olhos abriram, e entendeu, voltou. Levantou e voltou para a comunhão. Aonde eu vou servir, aleluia. Aonde eu vou chegar com uma mensagem, olha, ele ressuscitou. É verdade, apareceu para mim. Eu tive uma experiência, aleluia. Eu estava desistindo, estava vazando, estava ficando longe. Mas ele veio lá onde eu estava. Ele veio no meu caminho de Emaús. Ele veio na minha desistência, me encontrou. Me explicou. Foi me buscar. Aleluia. Onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu ao Senhor. Olha para alguém aí, vai. Não vou fazer muito isso, eu vou acabar já. Olha para alguém e fala, é verdade, ele ressuscitou. Não, vai. Eu sei que você não gosta disso, sei que você está bravo, sei que você quer. Eu também não gostava quando me converti. Quando eu era novo convertido, eu não gostava também. Quando eu era tímido, eu não gostava. Agora eu gosto. Fala para ele aí, é verdade. Ele ressuscitou, aleluia. Ou você falou sem fé, ou ele não creu muito, você falou. Mas é verdade, ele ressuscitou. É verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho. E como Jesus fora reconhecido por eles, enquanto partia o pão. Aleluia. Olha, eles saem correndo daquele caminho de desistência, com aquela imagem de cruz e de túmulo. Eu não sei, irmãos, eu confesso para você que já tive momentos em que eu pensei realmente em desistir. Fique de pé aí por um instante. Tem a moral de cantar alguma coisa aqui de ressurreição, aleluia. Porque hoje é um domingo de ressurreição, aleluia. Nós precisamos mais uma vez declarar isso aqui nessa noite. Feche os teus olhos por um instante, vamos ser rápido aqui. Feche os teus olhos aí. Eu sei que você viajou, talvez passeou, se divertiu no feriadão. Deve estar cansado agora na hora do culto, né? Mas aguenta mais um pouquinho aí. Feche os teus olhos aí por um instante. Eu sei que todos nós pensamos em algum momento nós passamos por essas situações, onde essa ressurreição parece uma utopia, parece algo que eu só consigo ver túmulo, só consigo ver cruz. A Bíblia diz que na hora que Jesus foi crucificado, meio-dia às 3, os céus ficaram em trevas. Muitos sinais aconteceram, sinais que nos assustam, terremotos. Os céus ficaram como se fosse uma noite mesmo, trevas mesmo. Então essa é a imagem da cruz, esse é o momento em que parece que tudo acabou, que
diagnóstico é terrível. Olha, meu casamento está por um fio. Olha, eu fiz um investimento, perdi tudo, estou aí, bancarrota. Ou eu só criei no ministério, só me envolvi com Jesus, me entreguei, e alguém falou uma coisa que eu não gostei, me machucou terrivelmente, e eu abandonei. Não, eu comecei a servir, ó, tal, mas aí alguém veio e me arrebentou com uma palavra. E aí Lucas e Cleopas aqui foram para Emaús. Pedro e mais 6 discípulos foram pescar de novo, tentando retomar a sua velha carreira. As mulheres foram para o sepulcro para colocar um pouquinho de perfume no corpo morto. Tomé nem foi achado, estava em algum outro lugar que a Bíblia nem fala onde estava. Todos eles, irmão, passaram por isso. Todos eles desistiram. Talvez você está aqui nessa noite, que é um fim de semana, irmão, que eu preciso entender, que eu posso celebrar esse dia. Que eu declaro para você que nessa noite que eu sei, eu tenho consciência de que aliás, muita coisa não está resolvida. Tem muitas coisas que me deixam triste, me põem para baixo, me jogam no chão. Mas quando eu passo por isso, eu estou lá embaixo, eu sempre me lembro da ressurreição. E os meus olhos não vão ficar enganados, irmão. Eu não deixo mais os meus olhos ficarem encobertos. Desculpe, eu amo muito você. Mas eu fico assim meio espantado quando às vezes, por exemplo, eu vou convidar, e pelo amor de Deus, não é nada pessoal com ninguém. Não estou falando para alguém especial, mas falo para todo mundo isso. Me espanta um pouco quando a gente convida alguém para pregar a palavra, por exemplo, e a pessoa diz, eu não estou bem hoje, não vou pregar. Eu não prego porque eu estou bem. Eu prego porque eu creio que Ele ressuscitou. E nas minhas lutas, irmão, nas minhas guerras, nas minhas dores, e eu tenho muitas, os meus olhos não vão ficar mais tampados. Eu não quero tomar o caminho de Emaús. Eu não quero meu coração frio. Eu não quero que Ele passe de mim. Eu não quero mais sentir saudade dEle. Eu quero ter comunhão com Ele. E eu não estou dizendo para você que eu alcancei todos esses níveis, mas eu estou lutando com isso. Mas uma coisa eu digo para você, eu creio na ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã. E não vale a pena estar aqui. Mas está escrito que Ele ressuscitou. E você que tem a comunhão com Ele, eu tenho certeza que nesse dia de domingo você falou com Ele. E você ouviu a voz dEle. É a certeza de que Ele ressuscitou. Feche os teus olhos aí. E cante a ressurreição de Jesus na sua vida. Cante a ressurreição de Cristo no seu casamento. Declare nessa canção a ressurreição de Cristo. Sua empresa, a sua saúde. Declare nessa noite a ressurreição de Cristo. Como eles declararam lá no texto que ele diz, é verdade. Ele ressuscitou, aleluia. É verdade. O Senhor, Curios, o Senhor ressuscitou, aleluia. Aleluia.
Aleluia. Declare isso aí. Declare sobre o teu casamento, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Alguém falou, teu filho vai morrer, hein? Ele está caminhando esse caminho, ele vai morrer. Alguém falou, teu filho vai morrer, hein? Escute nessa noite, declare isso aí sobre a vida do teu filho. É verdade, o Senhor ressuscitou. E o meu filho é do Senhor, aleluia. E a enfermidade não vai matar ele. Nenhum vício vai matar o meu filho. Aleluia. Você pode declarar isso mais uma vez. Porque Ele vive. Declara aí, irmão, declara aí sobre o teu casamento. Posso crer no ar. Meu casamento. Aleluia. Porque Ele vive. Declara essa frase, é verdade, Ele ressuscitou. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Rialassúria Manas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Aleluia. Põe a mão no teu coração. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Porque Ele vive. O teu coração vai queimar nessa noite. Um dia Ele queimou, mas Ele esfriou. E Ele vai queimar nessa noite. Põe a mão no teu coração e profetiza sobre Ele, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Põe a mão no teu coração e declare essa canção. E diga aí, enquanto você adora: é verdade, o Senhor ressuscitou. E o meu coração vai queimar, aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, realassúria mananjeri canta la massa. Aleluia. 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 Que o teu coração queime nessa noite aqui. Aleluia. Aleluia. Rica la soria mas. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia.
Escute. Se tem alguém aqui nessa noite com alguma questão no seu joelho, alguma questão no seu joelho aí, algum dos seus joelhos, se tiver algum problema aí, põe a tua mão no teu joelho aí nessa hora. Que o Senhor, é verdade, Ele ressuscitou, você pode crer. Ele tem poder para restaurar os ligamentos, para tirar todo o problema, toda a dor, para tirar todo o mal do seu corpo físico. É verdade, o Senhor ressuscitou, aleluia. E Ele tem poder para tocar em você aí e tirar esse medo, essa preocupação, dessa dor, desse incômodo. Talvez você tenha um diagnóstico que você tem que fazer uma cirurgia, talvez alguma coisa mais séria. Mas é verdade, Ele ressuscitou, irmão. Ele pode tocar aí nessa noite, fazer um grande milagre. Declara isso aí em nome de Jesus, que Ele está vivo. Declare aí contra toda enfermidade. É verdade, o meu Senhor ressuscitou, não pode ficar aqui, porque Ele está vivo, aleluia. Querido, creia nessa noite, que eu saia daqui nessa noite, que você saia daqui nessa noite, essa convicção é verdade. O Senhor ressuscitou, aleluia. Não acabou na cruz, não acabou no sepulcro, não, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono do lado de Deus está cheio, porque tem alguém sentado lá, aleluia. Ele vive pelos séculos dos séculos, Ele é o Senhor, aleluia. Glorificado, ressuscitado, aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, tem um pedido de oração aqui. Talvez você viu em algum lugar aí sobre duas crianças que sofreram um acidente. Estão com traumatismo craniano. O nome de uma é Kiara e o outro é Kaique. Então, feche os teus olhos aí nesse momento. Que você profetize aí sobre a vida dessas crianças, sobre a Kiara, sobre o Kaique. Em nome de Jesus. Que a vida do Senhor, que ressuscitou, toque na vida dessas crianças, em toda a casa deles, em nome do Senhor Jesus. Abre a tua boca aí, ora, irmão, ora como se fosse alguém da sua casa. Em nome de Jesus, oramos em favor desses nomes, ó, para essas crianças, ó Deus, que precisam de um milagre do Senhor, uma intervenção do Senhor nessa noite. Ó Deus, opera maravilhas nessas vidas. Faz uma grande obra, Senhor, faz uma grande obra. Glorifica o teu nome. Oh, glorifica o teu nome neste lar, na vida, ó Pai, desses pequeninos. Glorifica o teu nome mais uma vez, Senhor, na vida deles, com um grande milagre, em nome do Senhor Jesus. Que este quadro, ó Pai, seja revertido, se estabeleça, ó Pai, a tua vontade, em nome de Jesus. Nós oramos, crendo no teu milagre, na tua intervenção, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Amém, aleluia, amém. Você pode aplaudir a Jesus aí, porque Ele está vivo, Ele reina, aleluia. Amém, você tem uma semana abençoada aí, uma semana de prosperidade, de milagre, de muita comunhão com Jesus, aleluia. Você vai em paz, espera uma palavra para alguém aí, declare uma bênção sobre alguém, em nome de Jesus, e vai em paz.